Multidão de mortos, capítulo 15. Vingador. Eu sempre tive nojo dos criminosos, mas uma camada em especial me dá nos nervos, são os estupradores. Desejo que cada um deles seja morto. Declarou Breno, olhando friamente para 3 homens. No meio deles se encontrava uma jovem, cabelos negros, branca, estatura média. Seu rosto era familiar e o seu nome também. Clara. Olha só. A gente mal começou e já apareceu um herói para te salvar. Que interessante. Satirizou um dos homens armados, um brutamontes careca, com olhar demente. Quem é você, nessa merda, seu bosta? Perguntou o homem, furioso, enfrentando Breno, com seu olhar de loucura. Eu sou, rebateu Breno, calmamente. Um cordeiro que se revoltou contra a alcateia. Sou uma pedra no sapato de vocês. Breno, isso não é problema seu. Recomendou Clara, abismada. Para Clara, logicamente, Breno seria morto naquela vã atitude de bancar o herói. Claro que havia essa possibilidade, contudo, Breno não enxergava as coisas daquela forma. Então você conhece a vagabunda? Hein? Continuou o homem provocador, enquanto esboçava um riso, com seu olhar malicioso enquanto dava voltas em torno da jovem. Gesmiel, dirigindo o carro, conseguiu chegar bem próximo da entrada da cidade. Contudo, o combustível não durou tanto quanto se esperava. Tiveram que fazer o restante do percurso a pé, cerca de 2 quilômetros. Com a falta de suprimentos foram obrigados a caçar para se manter. Conseguiram alguns pássaros, que dariam conta da fome por um dia e uma única galinha que ficará presa num poleiro, junto a uma casa abandonada. Tendo em vista a situação atual, mesmo ameaçados pelos zumbis, ainda assim, os 3 obtiveram êxito na caminhada que fizeram. Vamos ter que ser mais vigilantes a partir de agora, declarou Breno, diante de uma fogueira, numa noite fria, aos seus colegas. Era um momento de solidão, onde todos percebiam o quão passageira a vida era, como um sopro, principalmente naquele caos. Não sabemos o que teremos que enfrentar. Retomou o jovem. Deve haver grupos de sobrevivência lá, mas existe, sem dúvida, uma multidão de homens perversos. Um nevoeiro de morte, sangue e medo, onde teremos que enfrentar os mortos e os vivos ao mesmo tempo. Acredito nisso também, precisamos agir em conjunto. A união será uma arma de valor inigualável. Respondeu Valdenilson. Concordo. Precisamos sobreviver, disse Gesmiel. Como ela é gostosa, não é? O homem provocava Breno, no ápice de toda a sua maldade e imundície moral. Iríamos fazer isso mesmo, estuprá-la e matá-la. Até que você chegou, com essa cara de cretino para nos dar lição de moral. Agora, além de destruir essa vadia, vamos colocar você para assistir, e vamos quebrá-lo todinho. Deveria ter ficado em casa, desgraçado. Incrementou um dos subordinados, debochando. Os 2 que o acompanhavam eram aprendizes de uma violência cruel, moldados pela maldade do líder que seguiam. Cada um utilizava as mesmas técnicas e tornava-se mestre de si mesmo, ao seu modo. Eles eram tão cruéis e nojentos quanto o algoz a quem devotavam atenção, submersos em iniquidade e ódio para revestirem-se dos próprios interesses. Era tudo que eu precisava ouvir, declarou Breno, abaixando a cabeça rapidamente, como se desse um sinal. No instante em que os 2 capangas iriam pegar suas armas, questão de segundos, ambos foram atingidos na cabeça e caíram já sem vida. Larga a arma, canalha, articulou Breno, apontando friamente o revólver de calibre 38 para a cabeça do sujeito. Merda! Sussurrou o homem, maquinando tomar a moça como refém. Não faça isso, eu ia estourar seus miolos antes que pudesse fazer a garota de refém. A mesma que, inclusive, aponta um revólver para sua cabeça. Revelou Breno. Clara estava assustada com o ocorrido, não era algo que pertencesse ao seu cotidiano. De joelhos, por favor. Solicitou Breno ao homem que o obedeceu prontamente, embora estivesse com os olhos atravessados e despeitosos. Gesmiel e Valdenilson, posicionados estrategicamente, logo vieram ao encontro de Breno. Como posso chamá-lo?
Perguntou Breno. Vai para o inferno. Renegou o homem com fúria. Eu acho que você ainda não entendeu o que eu quis dizer. Retrucou Breno, dando-lhe um soco no rosto. Ei, para com isso agora! Exclamou Clara, tentando conter o impulso justiceiro de Breno, dando, ainda, mostras de sua ingenuidade. Você não é nenhum juiz aqui. E você é alguma advogada? Pertence aos direitos dos manos por acaso? Ironizou Breno. Não tenho o dia todo. Insistiu Breno, com a arma na cara do sujeito. Embora o algoz tentasse localizar uma brecha para agir, por meio da ingenuidade cega possuída por Clara, era constantemente posto contra a parede pelo seu carrasco. César é o meu nome. Respondeu o homem submisso à vontade de seu executor. Não espere uma lápide com o seu nome, estuprador. Respondeu Breno, puxando a trava da arma. Quantas vítimas você fez? Não sei. Mediante aquele questionamento, o homem deu lugar a um sorriso. Ele sentia-se orgulhoso de seus hediondos crimes. Na sua memória, rodavam as lembranças de todas que já havia abusado, costume esse que não foi revelado pelo Apocalipse em si, mas que sempre estivera presente em suas cavernas morais de escuridão perpétua. Breno sabia que todas as coisas ruins cometidas pelos homens não era meramente um capricho apocalíptico, mas uma essência infernal que permeava os que residiam na maldade. Talvez 8, 9. Retomou o sujeito, ajoelhado com as mãos para cima, esboçando um riso diabólico na face. Está vendo, Clara? A justiça não sobrevive quando monstros como esse recebem acolhimento. O mal se alimenta da impunidade e cresce. Descursou Breno, brevemente. Quantos sonhos, quantas vidas esse crápula não já definhou? Entende o porquê de querer matá-lo? Eu faço, por favor. Suplicou Clara após refletir e angustiar-se. Apontou para o criminoso, ao tomar conhecimento da maldade. Clara o odiava por ter destruído a vida de tantas outras mulheres, engolindo seus sonhos e regurgitando um pesadelo horrível e fétido sobre seus corpos. E, também, por tentar destruir sua vida. Breno sentia asco por aquele criminoso vil, saltava por dentro dele a vontade de matá-lo. Consegue? Perguntou Breno, endurecendo o coração. Eu acho. As palavras dela foram interrompidas por 2 disparos que destroçaram o crânio daquele sujeito, que pretendia avançar para agarrá-la. E então, 2 tiros ecoaram, de uma raiva incontida, secos, esmagadores. Foi o suficiente para ceifar a vida daquele monstro. Haviam sido disparados por Breno, que transbordava de cólera naquele instante. Vivemos em um mundo onde não podemos achar, temos de ter certeza das escolhas que fazemos. Declarou Breno, com respingos de sangue no rosto. Clara se emocionou, não brigou com ele, apenas o abraçou bem forte, como se tivesse encontrado sua salvação. É bom ver você também, murmurou Breno, retribuindo o abraço e dando-lhe um beijo. Ali demonstrou todo o seu sentimento, outrora reprimido, e puxou-a para si, como um poeta costuma fazer as rimas. Bem, eu não quero ser estraga-prazeres, mas parece que aquela multidão de zumbis ali também quer participar do abraço. Ironizou Valdenilson, alertando sobre o perigo. Vamos entrar no carro deles. Eu pego as armas e já partimos. Declarou Breno, ao recolher as armas junto com Clara. Receio que não tenha sido só os mortos que ouviram os tiros. De todo modo é bom nos prevenirmos. Declarou Gesmiel. Olhando os cadáveres e o sangue, Breno tratou de pegar as chaves do carro. Correndo, logo após, na direção do automóvel que poderia levá-los para longe dos zumbis. O que aconteceu? Perguntou Breno para Clara, já dentro do carro. No dia em que fugimos da escola, naquela confusão toda, fomos caminhando até a praça do banco. Clara pensou se deveria contar o outro incidente que teve com um desgraçado e, por fim, acabou revelando tudo ao seu companheiro, Breno. Contou acerca da traição que sofrerá de quem ela pensava ser a sua melhor amiga, que a empurrou ao mal enquanto tentava salvar a si mesma. Revelou também o sufoco que passará no armazém escuro com uma morta-viva, que tentava lhe roubar o viver, e o seu percurso até um carro. Entrei no carro prata, desesperada, sem reconhecer quem era de início. Contudo,
Assim que entrei, me deparei com o meu pai. Ele estava seguindo até um abrigo popular da cidade, onde todos estavam se ajudando mutuamente. Esse abrigo era exatamente num outro colégio atrás do que fugimos, mas era secreto, pois não aceitavam todos os tipos de pessoas. Um meio de conter a entrada de pessoas feridas ou infectadas. Murmurou Breno, atencioso. Interessante. E como você e o seu pai conseguiram entrar? Meu pai era amigo de grande parte das pessoas que formavam o grupo. Ele saiu naquela tarde para me buscar, por isso, pegou o carro e se dirigiu até a escola, porém já tínhamos saído. Então ele circulou por toda a cidade, rua por rua, com lágrimas nos olhos e uma rasa esperança de me encontrar. Explicou a jovem, enquanto viajavam no carro. Mas o seu pai? Breno hesitou na pergunta. Ele está vivo. Respondeu a jovem. Por que saiu do acampamento então? Perguntou Breno, despertando a curiosidade em seus companheiros também. Clara não queria admitir, mas, além das circunstâncias que a levaram a fugir, ela amava aquele jovem e pensara muitas vezes em procurá-lo, mesmo que isso significasse seu fim. Ela perdia noites imaginando o paradeiro do rapaz, como ele estava e se passava por necessidades. Não gostava de ir até o fim de suas paranoias porque, sempre, acabava pensando no pior. A morte de Breno para ela seria uma coisa muito ruim, uma vez que ela não teve coragem de demonstrar seu amor a ele. Amor esse que, agora, tomava proporções grandiosas. Por causa de muitas coisas que começaram a acontecer depois que chegamos lá. Prosseguiu a jovem. Nesses grupos sempre existem aqueles arrogantes e narcisistas, e um desses se achava no direito de poder liderar todos nós. Me deixa adivinhar, era aquele cara? Perguntou Valdenilson, do banco de trás. Não. Era o irmão dele. Respondeu Clara. Entendi. Redarguiu Breno. Começou formando panelinhas e usando as armas que conseguiam lá fora para aterrorizar os que se mostravam indiferentes às tais vontades. Continuou Clara. Não demorou muito e todos os homens do abrigo, direta ou indiretamente, se viam como mercenários. Até o meu pai se tornou simpatizante a isso. Tudo o que encontrassem era a posse de suas mãos. Muitos estupros aconteciam na calada da noite, mulheres feitas reféns. Diante de todos esses fatos, e até de perigos de morte, resolvi fugir. E o seu pai, por que ele continuava com você em um lugar como esse? Perguntou Breno, intrigado. Meu pai é um dos maiores admiradores da liderança. Ele nega as evidências, não por maldade, mas porque foi persuadido pelo poder. Acha que esses boatos são feitos pelos que não concordam com a direção. Tentei convencê-lo a fugir, mas ele se negou dizendo que não havia nenhum lugar. Explicou Clara. Fui vista naquela noite. Uma mão me agarrou pelo braço e me puxou para debaixo de uma árvore. Era uma mulher. Ela me mandou fugir, encontrar um lugar que servisse como abrigo para acomodar a todos. A cidade precisa de alguém que faça o papel de polícia numa terra sem lei. Comentou Gesmiel. E aí você fugiu, mas foi interceptada. Breno fez uma pausa. Mas o seu pai sabia que aquilo aconteceria com você? Creio que não. Seria mais uma queima de arquivo, como tantas outras que acontecem no abrigo, pelo comando daqueles indivíduos. Clara fez uma longa pausa e em seguida concluiu. Eles iriam me assassinar e culpar os mortos, dada a minha fuga. No meio do trajeto, Breno avistou um jovem cabisbaixo, sentado na calçada próxima a um barracão. Parecia uma vítima, mas, naquele cenário, era preciso cautela. Nem todos podiam ser ajudados. Breno saiu do carro e se aproximou do jovem, mesmo suspeitando de uma possível cilada. Enfrentou zumbis no caminho sem disparar. Com o facão, devastava a ameaça que ansiava tirar sua vida. Os mortos o cercavam. Era arriscado, mas, para Breno, valia a pena. Ei, você está bem? Perguntou Breno. Foi mordido? Responda, rapaz. O adolescente levantou a cabeça e o encarou nos olhos. Ficou extremamente feliz de ver a face de Breno, por ela lhe ser familiar. Breno? Questionou o rapaz. Nathan. Reagiu Breno, reconhecendo-o.
Como veio parar aqui? Minha mãe e eu viemos tirar alguns documentos quando tudo isso começou, murmurou o rapaz, entristecido. Ela deu a vida para me salvar. Após o seu sacrifício de amor, perdi meu rumo sem a sua presença. Vim aqui para morrer, mas você me encontrou. Você foi mordido, arranhado ou ferido? Inquiriu Breno. Não. Não tive a sorte de ser morto por essas coisas, retrucou Nathan, com amargura. Zumbis! Gritou Breno, disparando em direção à multidão que vinha detrás do rapaz. Ambos correram para o carro, Gesmiel e Valdenilson deram cobertura, possibilitando a passagem deles. Vamos logo! Suplicou Clara, apontando para a horda que se aproximava do carro. Ao tentar dar partida, o carro não funcionava, e os mortos já estavam perigosamente próximos. Estávamos na reserva o tempo todo, exclamou Gesmiel, de assombro. Acabou o combustível, indagou Valdenilson. E agora, o que faremos? Questionou Clara. Correr é o que nos resta, respondeu Breno, abrindo a porta do carro e atirando contra os mortos. Clara! Clamou Breno. Você tem que vir comigo, não vou sem você. Valdenilson deu a Nathan um facão, para que também lutasse contra os mortos. Clara, assustada, via rostos putrefatos batendo no vidro do carro, famintos por sua vida. Agarrando o braço da jovem assustada, Breno a puxou para fora, colocou-a atrás de si e prosseguiu na peleja pela sobrevivência. Caminhando em direção à outra esquina, ouviram o ruído estrondoso de um trator com um reboque atrás. A figura ao volante não podia ser fruto da imaginação, era real. Querem uma carona? Perguntou Elias, esboçando um riso. No reboque, um jovem e uma moça mais nova, primos de Elias, ajudavam a conter a horda maldita de zumbis. Mas o destino, cruel e traiçoeiro, achou mais conveniente sacrificar a vida de um, pela paz dos outros. Enquanto todos subiam no reboque, o jovem Nathan havia sido deixado para trás, sem que ninguém percebesse. Foi quando, de súbito, ele foi arrastado para dentro da multidão, enquanto gritava, deixando escapar das mãos o instrumento do combate. Os olhos de todos ficaram centralizados na trágica e horrenda morte do rapaz. Breno ficou pasmo de espanto ao vislumbrar o ocorrido. A feroz multidão de mortos o destroçou sem piedade, consumindo-lhe a vida, com todas as virtudes e defeitos. Após muito sacrifício, todos subiram no reboque, deixando a multidão de zumbis para trás. Para onde iremos? Perguntou Elias. Conhece algum lugar? Sim, eu conheço. Retorquiu Breno. Sabe onde fica a escolinha do Fundamental, próxima a um posto de gasolina? Certo, meu caro. Respondeu Elias, fazendo uma ousada manobra para adentrar o local. O portão estava trancado, mas, ao receber o impacto, abriu-se. O barulho do trator atraía muitos zumbis. Era preciso ser mais discretos e fortificar aquele lugar.